Jardim Bom Samaritano, Jardim Itabaiana, Vale das Palmeiras 1 e 2, Rangel, Cruz das Armas e adjacência. Hoje, 4 de dezembro de 2019, quarta-feira, estamos recebendo aqui a professora, advogada, colunista, ativista de movimentos sociais, presidente do Partido Comunista do Brasil, na Paraíba, Gregória Benário. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite ao programa Lato Senso. É muito bom estar aqui, para a gente conversar um pouco sobre o cenário político e conversar também sobre perspectivas para a sociedade, para a nossa cidade. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Dizer que o programa Lato Senso ele é transmitido através da 104.9 Cruz das Armas FM, também é transmitido através da nossa página no Facebook, na página do professor Edson Gomes, e a partir de amanhã ele será depositado também para ficar lá de eterno enquanto existir o YouTube, no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. Nós que agradecemos a sua presença, Gregória Benário, pela sua participação aqui no programa. Nós ficamos muito honrados com a sua presença aqui. Você que tem tido um ativismo político, sobretudo trazendo o nome da mulher para a política paraibana, para a política nacional, o cenário das lutas, dos movimentos sociais, e a gente fica muito honrado com a sua presença aqui, viu? O nosso tema básico hoje é democracia e partido político no Brasil. Mas eu queria que você, nesse momento que o Brasil passa, como é que você faria aqui uma breve introdução do clima que nós estamos vivendo nacionalmente, queimadas, a violência do Estado contra trabalhadores, estudantes. A gente fez aqui 3 programas especiais sobre a consciência negra e a gente conseguiu pautar aqui a violência que negros e pardos sofrem, a violência contra a mulher. Fica à vontade para fazer um panorama geral assim nessa nota introdutória nossa. Pois é, Edson. Antes de você fazer isso, diga para o nosso público quem é Gregória Benário, inclusive o nome, que eu já ouvi a história do nome, mas eu queria que você dissesse para o nosso público também, que você partilhasse com o nosso público, tá? Muita gente pergunta, de onde vem Gregória Benário, quem é Gregória Benário, e se apresenta, Gregória Benário se apresenta, qual é a perspectiva, o que é o PCdoB, com Gregória Benário. Primeiro, dizer a você que Gregória Benário é uma jovem mulher no cenário político, jovem, mas não tão jovem na idade, mas que carrega, com o seu nome uma história de luta, ou melhor, 2 histórias de luta, Edson. O meu nome vem em homenagem a 2 grandes personalidades, 2 grandes figuras que construíram e que traçaram a estrutura democrática no nosso país. Um é o Gregório Bezerra, pernambucano, líder camponês, e que meu pai e minha mãe deram origem, tiraram do masculino e colocaram no feminino Gregória, tiraram o Gregório para a Gregória, E aí isso é bem interessante, porque a gente vê que o feminino e masculino é muito subjetivo, Subjetivo, verdade. Isso. E o Benário vem através da Olga Benário, uma grande comunista, que veio para o Brasil, para uma tarefa, que era fazer a segurança do Carlos Prestes, e acabou tendo um laço mais do que afetivo, tendo inclusive uma filha brasileira que infelizmente, por circunstâncias do regime ditatorial no nosso país, ela não pôde nem acompanhar sua filha, nem viver a maternidade. Eu fico, viu, Gregório, arrepiado quando você fala isso, porque eu li a biografia escrita pelo Fernando de Moraes, Olga, e é uma história fantástica, de luta e, digamos assim, de dor também, porque o regime varguista foi extremamente pesado em cima de Olga. É um regime bem contraditório, Tem alguns avanços sociais e também tem vários retrocessos numa estrutura de perseguição. E a Olga, eu fico muitas vezes, a Olga faz
faz parte da minha vida, não só no meu nome, Edson. Eu sou mãe, né? E agora, recentemente, há 15 minutos, eu estava com meu filho, né, ao chamego, ao abraço, exercendo a maternidade que eu tanto quis, e a Olga não teve esse direito, né, por uma visão política que não era aceito nem que ela pudesse atuar por ser comunista. Imagine eu, né, nesse momento, e todas as outras mulheres que têm uma filosofia, princípios comunistas, serem perseguidas e não poderem nem criar seus filhos, nem ter o contato com seus filhos. Olha que situação muito maluca, né? E a Olga também deu a sua vida, né? Quando eu digo dar a vida, é no sentido de que tem uma questão maior, né? Que é o domínio de uma estrutura que quer ter a opressão em cima de outras pessoas, né? E isso é muito grave, né? Isso é ser comunista. Nós, é uma palavra que muitas pessoas ainda acham, é coisa muito pesada, né? Diziam muito, come criancinha, né? Mas, na verdade, o que nós pregamos, o que nós queremos é o bem-estar comum. O que nós queremos é, para além da solidariedade, mas garantia, acesso a direitos para todas as pessoas, sem exceção. É isso que nós queremos. E por querer isto, é que incomoda muita gente. O cenário político nacional é de causar pânico, né? É da gente realmente ir para a rua, é da gente realmente informar, conscientizar a população da gravidade que ocorre. Para a gente ver a perseguição, né, vai para além de uma perseguição pontual, mas em larga escala. Nós temos, você mesmo citou, Edson, sobre a questão da Amazônia, né, o pulmão, um dos pulmões do mundo. Sem a natureza, como é que o ser humano vive, Edson? Então a gente tem que valorizar, a gente tem que fazer com que a nossa natureza seja o ponto principal, né, para a qualidade de vida das pessoas. Então, se a natureza morre, o ser humano, consequentemente, vai deixar de existir. Então a gente tem que entender que tem que ter política pública voltado para E quando você fala na questão da Amazônia, né, ela é muito mais complexa, tão somente a natureza. Você tem a questão indígena, a questão dos ribeirinhos, você tem a questão dos quilombolas que habitam as proximidades da Amazônia, que tudo precisa de um cuidado especial, específico, né, para que a gente possa preservar, inclusive, a vida no seu contexto geral, né? Você ter mais de 81 mil focos de incêndio na Amazônia, Edson, é muito grande. E esses focos de incêndio atingem diretamente a quem? A população, muitas vezes, indígena, aos nossos índios, que tiveram o seu território totalmente invadido, retirado da sua população, né? Apenas em 88 é que os índios tiveram acesso, de fato, à demarcação indígena, né? Dizer que a terra pertencia ao índio. Olha que situação. Os índios que foram basicamente os primeiros 500 habitantes. anos depois eu não diria descobrimento, né? Eu sou dos historiadores que não trata como descobrimento, mas da invasão do Brasil, né? Invasão e domínio da ocupação, cultural, financeiro e físico dos índios, né? Os índios foram os primeiros que foram escravizados no nosso país. E a gente não levar em consideração a isso, não compreender que isso é uma relação de extrema importância no nosso país, né? Manter uma cultura, não só cultura, mas dignidade da vida humana. Não tratar com os índios é assim também como não tratar dos negros, que foram também escravizados, vieram para serem explorados e tratados nem como gente, né? Isso é uma consequência tão marcante que hoje nós somos o terceiro país do mundo que mais temos a população carcerária, né? Só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Já quem diga que precisa endurecer as regras, né? A gente está assistindo, você falando disso, me veio hoje uma discussão que é patente agora, né? Eu também tenho formação em direito, você é advogada, que é a questão do fim, digamos assim, ou de um abrandamento
de uma melhora, entre aspas, da legítima defesa em relação às forças do Estado. Eu não me refiro só ao policial, mas às forças de repressão do Estado no seu contexto, em todos que querem uma certa licença para, digamos assim, para matar, né? O que a gente assistiu recentemente em Paraisópolis a semana passada o que a gente assistiu há uns 2 meses para trás no Rio de Janeiro, aquele jovem negro que, desesperado, pegou um ônibus e terminou sendo assassinado, e o governador do Rio de Janeiro desce no meio da ponte lá e comemora a morte de um ser humano. Eu acho que a gente caminha para um estado e entra nessa sua linha de extrema preocupação com esse social, com essa violência que aflige todos, né? Edson, a população, o Brasil precisa de uma política de segurança, né, pública que venha garantir, inclusive, a prevenção da violência para as pessoas, né? Já está mais do que comprovado que se você, né, gera desemprego, você vai gerar também um alto índice de criminalidade, né? Então, aumentou. Nós aumentamos agora, né? Quando eu digo nós, é o Brasil, né? Neste governo altamente fascista, altamente ditatorial, antidemocrático, aumenta o índice de desemprego, né? Só para a gente ter noção, já passou para 40 e poucos %. Né, do aumento do índice de desempregados, e isso aumenta consequentemente a criminalidade, aumenta a violência nesses espaços, e a população não precisa, quando eu digo não precisa de armas. O que a população precisa é de saúde de qualidade, educação de qualidade. Você viu pública. A pesquisa que foi publicada ontem, o Brasil estagnou, né, nas pesquisas internacionais de educação, né? E por quê? Atingem diretamente a educação, porque a educação é que dá o acesso ao pensar, a consciência das pessoas. É através da educação que as pessoas saem, se desprendem das amarras da opressão. Por isso que as pessoas, né, veem que é o espaço da educação pública de qualidade, que aí a gente tem que pregar para isso, né? Tem que é obrigação do governo estimular e ter orçamento para uma educação pública de qualidade, porque a gente vai elevar o nível de consciência da população, e não só elevar, né? Vai garantir inclusive mais acesso ao emprego, né? Vai garantir inclusive mais acesso à tecnologia, à inovação, né? Várias situações de futuras profissões, né? Estão aí à mercê de umas ganharem, começarem a existir novas profissões e outras deixarem de existir, né? E aí a minha leitura é de que se você não garante esse acesso de qualidade à educação, lógico que as pessoas vão ser engolidas pelos robôs, né? E onde é que vão ficar as pessoas? Vão deixar de existir pelos robôs? Principalmente quando você tem uma legislação trabalhista que cada dia mais vem sendo flexibilizada e retirando direito dos trabalhadores, né? Porque nós tivemos aquela reforma em 2017 que já foi tudo demais ofensiva aos trabalhadores, e agora nós temos uma PEC, a PEC do Brasil Verde e Amarelo, da carteira Verde e Amarela, carteira de trabalho Verde e Amarela, que atinge diretamente os trabalhadores, né? E sobretudo nos direitos trabalhistas. Se no período getulista a gente já entendia que CLT estava aquém das necessidades da população brasileira, né? Imagine hoje que retiraram o que tinha na CLT, né? Então as pessoas trabalhando de forma... nem trabalhando, porque não tem, é o trabalho informal, né, sem acesso à garantias trabalhistas, garantias sociais. A importância da previdência para a população vai além de uma aposentadoria, Edson. E muita gente nem sabe dessa importância, né? Quem nunca ouviu falar do BPC? Quando a gente fala, principalmente para os trabalhadores rurais, para a população da zona rural, benefício de prestação continuada, que recebe através do INSS e vai deixar de receber porque simplesmente o governo que está aí, o governo federal, entende que não precisa de direito social, que a previdência de fato precisa ser manipulada e exercida pela grande ala empresarial.
Isso é muito grave. Eu queria deixar uma boa noite aqui para Edinaldo Firmino, que está nos acompanhando. Boa noite, meu amigo Edson e a professora. Nosso boa noite. Jô Bezerra, lá em São Paulo, e Edinaldo Firmino, os dois estão nos acompanhando. Maria Barbosa, boa noite. Alcineide Souza, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui. O Edinaldo diz assim: boa noite, por favor, dê os parabéns à pedagoga Marília Maria, da UFRPE. Boa noite, pedagoga Marília. Um trabalho belíssimo de criança de 0 a 3 anos. Olga Benário tem ligação. Olga Benário tem ligação. Eu acho que era sobre a pergunta do seu nome, né? E você já explicou isso aí. A nossa querida Ana Lúcia, que está aqui no estúdio conosco, dizendo boa noite a todos. Quero sentar, papá. Kátia Jussária também nos acompanhando. E Tony Souza também aqui em nossa companhia. Trazendo mais aqui para a nossa realidade aqui de João Pessoa, na Paraíba, né, a gente sabe a importância para a construção da democracia que teve e que tem o PCdoB, né, desde o período getulista, no período da ditadura militar, no período da Assembleia Constituinte, nos anos pós-constituinte, pela garantia de direito, construção do SUS, acesso a direitos, né? Todos esses melhoramentos, a gente faz essa alusão ao PCdoB, e aí a gente pergunta como começou a militância política de Gregória e como que ela foi parar no PCdoB. Pois é, o PCdoB já está chegando ao seu centenário. Daqui a alguns aninhos. 4 anos, né? 100 anos, não, daqui a 3 anos. 3 anos, não é 23 que ele chega? Não. 22? É 22, isso mesmo. Assim, já chega ao seu centenário, né? Então, e um centenário muito firme na luta, muito firme na representação do povo, né, brasileiro, nada de visão umbilical, mas de uma visão que vem tratar o comum para todas as pessoas, e isso é muito prazeroso, com inclusão. A minha relação, pelo próprio nome já diz que desde a infância, né? Aí sim tem uma relação umbilical, que minha mãe e meu pai foram do PCdoB, depois saíram, então eu sempre tive esse contato com camaradas do PCdoB, né? Apesar de não militar, a minha decisão de militar foi muito tempo depois, né? Depois que eu fiz o curso. E aí eu costumo dizer que eu tive umas certas crises, né? E aí crise no bom sentido, né? Depois que me formei, foi quando eu comecei a minha atuação no movimento feminista, né? Na verdade, foi a primeira escola política que eu tive, né? Eu sou feminista e emancipacionista, e através daí das leituras do movimento feminista eu adquiri a consciência da importância do papel da mulher nesses espaços políticos, e aí diante da estrutura brasileira, né, o espaço político partidário, né? Eu ficava naquele momento a refletir, ora, se nós lutamos para que as mulheres tenham, né, a participação política, que as mulheres devem ocupar todos os espaços, o espaço político partidário é um espaço fundamental para a gente discutir gênero, para a gente discutir feminismo. O PCdoB hoje já discute paridade, ainda está nos 30%. E aí eu digo isso para a gente ver assim, a nível nacional hoje, a grande expressão feminina do PCdoB é Manuela Dávila, né? Tem, assim, uma das grandes expressões, né? E na Paraíba, acho que o nome de Gregória é um nome... Uma das grandes, né, mesmo, né? Edson, porque se a gente for contar aqui, nós temos mulheres fantásticas. Mas ela, pelo fato dela ter ocupado a posição de candidata a vice-presidente e etc. Manu exerce um papel assim... Tem adentrado a carreira literária, acho que no segundo livro, e já, né? Vai pro terceiro agora, livro, já né? Tá tem a questão a escrever ter sido deputada federal
ela sim, foi vereadora, deputada federal, tem deputada tá bem nas pesquisas lá em Porto Alegre. Primeiro lugar. Pra prefeita, né? Então, assim, ela tem sido um expoente muito grande, lógico, né? Mas não pode deixar de lado também essa questão de dizer assim, que as mulheres, eu acho que nessa última eleição agora, não porque os homens foram bonzinhos, mas pela luta das próprias mulheres e por essa constante luta por galgar espaço. Nós tivemos a Sônia Guajajara, que sabia que era essa expressão nacional que era a Sônia Guajajara, senão aqueles que militavam apenas ali no movimento social e tinha participação dentro do movimento indígena, né? E ela surge como expoente numa chapa candidata a vice-presidente da República. Eu acho que isso é fundamental, né? O PCdoB, como que está nessa questão feminina? Eu tenho até uma amiga, né, deputada aqui da Paraíba, que ela diz: o PCdoB realmente na prática, né, aplica a questão de gênero, a questão da paridade. Na verdade, nós temos já debates internos sobre a questão de ter a necessidade dos 50%, ainda estamos em discussão nesse sentido, mas nós temos algo muito, muito positivo, que nós não só, né, defendemos os 30%, como todo o conjunto partidário já sabe e atua que não existe, né, nem deve existir, e que a gente tem que retirar o fato de candidaturas de mulheres que sejam apenas para preencher vagas ou para auxiliar na contribuição de chapas masculinas, né? E isso não existe no PCdoB, né? Nós, todas as mulheres que somos, né, as que estão lá, estão realmente para valer, estão na candidatura de protagonismo. E isso é muito positivo. Como também dentro dos diretórios, né? Nós preservamos os 30%, né? Se não tem, às vezes nos municípios, né, nós temos alguns recém-filiados que faz, não, mas é porque as mulheres não estão querendo participar, e a gente, opa, será que elas não estão querendo mesmo? Ou será que não tem o incentivo, não tem a consciência do coletivo do partido para que a mulher, né, participe? Porque eu sempre faço esse comparativo com lideranças comunitárias, de associação de moradores. A maioria das vezes são mulheres, as líderes, né? Mas quando a gente vai para esses espaços políticos e até nas instâncias partidárias, a gente percebe, por exemplo, aqui tem a Lígia do PMN, né? Que era presidente do PMN, não é isso? Lídia, né? Moura. Lídia Moura, você tem a Gisélia, que agora foi eleita presidente municipal do PT, você tem você no PCdoB, e eu não conheço mais mulheres presidentes de partido aqui. Imagina a primeira reunião que eu fui, Edson, e quando cheguei na primeira reunião entre os aliados aqui em João Pessoa, eu a única mulher na época, né? Isso há 2 anos. E e aquele clima foi bem interessante, porque uma participação feminina, né, gera como é que vai ser, como é que vai se conduzir. Depois fluiu muito bem, mas isso eu me recordo muito bem dessa primeira reunião. Mas o PCdoB, né, tem uma compreensão tão forte com relação a isso, que, para a gente ter ideia, a presidenta nacional é Luciana Santos, né? Uma mulher, né? Temos Manu, que é uma grande referência, né? Em Salvador, agora como pré-candidata a prefeita, a Olívia Santana, a primeira mulher negra, né, eleita deputada estadual na Bahia. Olha só, Edson, quanto tempo depois a primeira mulher negra na Bahia. E Olívia é outro quadro assim fantástico lá em Salvador, e nossa pré-candidata João Moraes em Minas, e por aí vai. Nós temos Jandeira Fegali, que nem se fala, né? Alice Portugal também. Primeira Rejane no Rio de Janeiro. Rejane, isto minha mesmo. Amiga. Eu milito também no movimento de enfermagem, a gente tem uma ligação forte. Lá no Rio tem umas mulheres lá bacanas, viu? Umas mulheres atuantes. Muito atuantes. Inclusive, Rejane é o 2º mandato dela. Né? Isso mesmo. Que não é fácil ser reconduzida, mulher, preta, né, negra, no Rio de Janeiro, ser reconduzida a um 2º mandato pelo partido de esquerda. Numa eleição que majoritariamente
mandou, digamos, nas eleições, o fascismo, as fake news, né? Assim, essas eleições foram emblemáticas das últimas eleições, né? Marielle foi assassinada no Rio de Janeiro, né? Mais de 500 dias sem um nome que sem uma resposta impunidade, né? E que envolve, né, a condução processual encaminha para fatores muito próximos ao governo, né, federal, ao presidente. Então, olha a gravidade, né? Um assassinato político. E isso nós mulheres sofremos, quando eu digo sofremos, nessa situação de uma tripla, né, violência, opressão, nessa questão. Mas quando a gente tem a consciência da importância de que nós carregamos não uma perspectiva individual, mas nós carregamos, inclusive, né, uma perspectiva de várias mulheres que através de outras mulheres possam ter uma melhor qualidade de vida, um novo amanhecer, aí a gente caminha e segue em frente. Mas é isso, né? E aí a minha relação é nesse sentido, né? Não foi nenhum projeto, né? Na realidade foi um chamado do PCdoB, que há 2 anos veio e disse: Gregória, você vai ter, e eu me aperriei, né? Natural, porque foi logo no período mais grave para a minha geração período político no Brasil, né? Em 2016 a gente vinha sofrendo um golpe. Dilma foi retirada arbitrariamente, né, do seu mandato, né? Uma mulher, e ela por ser mulher sofreu misoginia. A gente tem que levar em consideração. É bem diferente, né, da violência política praticada quando é um homem, no caso do Lula, e no caso da Dilma, né? E tem uma cena assim que não sai da minha cabeça, que eu achava aquilo de uma violência tão extrema. Não sei se você conseguiu ver uma imagem que era o tanque de combustível do carro. Sim. Pra mim aquilo era terrível, aquilo. Eu olhava para quem tinha coragem de colocar aquilo no seu carro e eu achava aquilo um absurdo. Como é que um homem tem coragem de fazer uma exposição dessa de alguém que ele sequer conhece, de alguém que ele sequer nunca viu, né? Eu achava aquilo de uma violência extremada, fazer aquilo com a fotografia de alguém. Fazendo uso do corpo feminino como se fosse propriedade alheia, né? Queria aqui mandar uma boa noite para nossa amiga Daí Antônio, que está nos acompanhando, Cláudia Bezerra, lá em Sumé, Alexandra Souza, lá no Cristo, Francisco Rodrigues Bezerra, Adriana Matos e Andréa Silva. Muito legal, Edson Gomes, ouvir Gregória Benário, bate-papo de qualidade. Ela deve conhecer, viu? Andréa Silva. Queria aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo em comum, Valdivino Neto, o enfermeiro Valdivino Neto. E agora, como que o PCdoB, o que representa o PCdoB para a sociedade, sobretudo para a sociedade paraibana? O PCdoB para a sociedade, eu acho que já mostra no dia a dia, né? Todas as questões sociais, né, seja da educação, da saúde, né, todas as demandas que venham fragilizar, né, um sistema opressor que venha fragilizar o povo brasileiro, tá o PCdoB lá, né, marcando e defendendo a nossa gente, né? Não é à toa que é o Partido Comunista do Brasil, né, que tem um plano nacional de desenvolvimento, né, que no seu projeto político é um projeto que vem para perspectivas, né, sociais para as pessoas, né? E isso é o PCdoB, tá na luta do cotidiano das pessoas, influenciando, né, positivamente a população, no sentido de que através dessa consciência política das pessoas, através dessa consciência de que você pode sim ter uma vida diferente sem uma estrutura que venha
retirar direitos, nós estamos lá para fazer defesa, né? Então, seja numa greve, seja numa atuação sindical, seja numa associação de moradores, onde tem gente, onde tem povo, onde tem demanda da população, o PCdoB se faz presente. E aqui na Paraíba não é diferente, né? Aqui na Paraíba a gente tem sim, né, essa atuação muito marcante, né? Eu costumo dizer que nós temos ousadia, nós somos pessoas, homens e mulheres ousados, né? Nós não tememos algumas circunstâncias e nós não atuamos com politicagem. A política rasteira não nos interessa, né? O que nos interessa é o bom debate político, né? E é o debate que venha de fato avançar, né? E que não venha apenas retroceder ou manter uma estrutura coronelista, né? Eu acho que isso é muito, muito forte, muito presente nas nossas vidas e também na população. Vamos aos nossos apoiadores e voltaremos em instantes. ZYL 754 104,9 Rádio Comunitária Cruz das Armas FM, a serviço da sociedade. A Rádio Comunitária Cruz das Armas FM é uma rádio diferente. Aqui você exerce a sua cidadania de forma aberta e democrática, com uma programação voltada para atender os mais diversos segmentos da nossa comunidade. Participe você também. Esse espaço é seu. 197 é o serviço telefônico por meio do qual você pode ajudar na identificação e prisão de criminosos. Não é necessário identificação, sigilo absoluto. Ligue 197 e denuncie a sua arma de combate ao crime. Cruz das Armas FM, em defesa da sociedade. Cruz das Armas FM. Sua sintonia. Sua rádio. Sua alegria, 104,9 Cruz das Armas FM, é mais você. Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM, 104,9. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso, o ouvinte em primeiro lugar. A Rádio Cruz das Armas FM 104,9 está apresentando Programa Lato Senso. 20 horas e 33 minutos. No programa de hoje nós estamos batendo um papo aqui com a advogada e a ativista social, professora Gregória Benário. Dizer aos nossos ouvintes que nós estamos através do nosso canal no Facebook, no canal do professor Edson Gomes, e através dos microfones da 104.9 Cruz das Armas FM. E que amanhã o nosso programa vai estar depositado também em nossa página no YouTube, na página do professor Edson Gomes. Mandar uma boa noite aqui para Socorro Santos, que está nos acompanhando lá no Cristo, Vildes Lima, que tem sido nosso ouvinte assíduo aqui, Jaqueline Santana e Ginaldo Lene, que também está nos acompanhando. Gregória, 2020 vem aí. E 2020 é um ano de eleições em que a gente precisa, digamos assim, trabalhar muito para começar a, de fato, desestruturar esse fascismo que tem se instalado no Brasil. Eu abri um parênteses aqui, porque quando eu postei o card com chamado que você vinha para cá, e você vai partir, a sua resposta vai partir disso, quando eu coloquei aquele card, um amigo lá do Facebook colocou embaixo, fascista. Eu de fato fiquei estarrecido, porque eu acho que de fascismo ele não entende muita coisa não, né? Então 2020 vem aí. Como que o PCdoB está se preparando para 2020? Como eu falei, a palavra de ordem é ousadia, né?
É um ano que vai ser muito importante, né, significativo, porque é um ano eleitoral que vai traçar, né, a vida dos municípios, né? É uma campanha que vai ser para eleger a majoritária, prefeitos, prefeitas, né, das cidades, e assim também os vereadores e vereadoras, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa refletir, que o eleitorado precisa refletir, é qual é a cidade que nós queremos, né? É a primeira pergunta, é a pergunta-chave. A cidade que nós queremos. E a partir daí é que tem que refletir como vai se dar esse processo eleitoral. E o PCdoB está, né, com essa leitura, essa visão, né, de traçar projetos eleitorais que sejam voltados para o benefício da população local, né? Tem uma resolução nacional do partido para que tenha nas capitais, todas as capitais tenham candidaturas à majoritária, né? Aqui em João Pessoa ainda não está definido, o partido ainda está dialogando, está refletindo, está vendo, né, para saber se vai lançar pré-candidatura à prefeitura. Agora vem a pergunta. Lançando candidatura à prefeitura, Gregório é o nome? É o partido que vai decidir, né? O que eu falo é que eu estou, né, à disposição do partido, e o que o partido definir. É uma camarada à disposição. Sim, sim. Não fujo à luta, né? E estou à disposição. Mas a gente tem que analisar vários fatores, né? Estamos construindo uma chapa proporcional, que é uma chapa que está boa, né? Nós já estamos aí avançando bem, tem perspectiva pela construção da chapa da gente conseguir almejar 2 assentos na Câmara Municipal, né? Imagina, 2 assentos com o PCdoB lá fazendo a defesa. O PCdoB já teve assento na Câmara Municipal? Sim, sim, inclusive recentemente, né? Com o Elton René. Mas aí temos ter dois, imagina só, né? Com a identidade partidária, com a visão ideológica, com os princípios do PCdoB, isso vai ser muito, muito positivo. Sem polemizar, sem querer polemizar, acho que a gente é muito recente, quer dizer, não é tão recente, mas é muito recente a ruptura entre o ex-governador e o atual governador do estado, né? E a saída do atual governador do estado, o João Azevedo, do PSB, o partido do qual fica na mão, que Ricardo Coutinho vai continuar nele. Isso provoca, de certa forma, uma, digamos assim, uma modificação no cenário político pessoense, sobretudo para as eleições municipais de 2020. E a minha pergunta a você, diante dessa situação, como o PCdoB refaz, ou ele já está confortavelmente se decidindo por um caminho? Edson, o que mais se fala, né? Desde ontem, né? Eu lembro que até postei, disse, eita, vamos achar que a gente só vai falar sobre João e Ricardo, né? Mas política não se trata só disso, né? Não, claro que não. E remete diretamente ao tema central, que é democracia e partido político, né? Primeira questão, a forma, eu lamento, a forma como foi conduzido tudo isso. A gente tem que atuar com a racionalidade e com respeito entre as pessoas, né? Eu li ambas as cartas, a carta do governador e vi a nota do PSB, e eu vou ser bem sincera, eu lamentei a forma do que foi dito lá, né? Muitos ataques, né? Tratativas sobre uma democracia perdida e o outro lado com a nota de traição. Então, é muito ruim, né? A gente conviver entre nossos pares, porque ambos são os pares, né? Não são opositores, né? E de uma forma muito pequena, né?
faltou rasteira. mais amadurecer mais o debate. Pois é, eu fico às vezes pensando, será que Gregória no início da sua juventude política vai ter que ensinar o povo a tratar racionalmente, nada do fígado, né? Então, aqui na Paraíba, infelizmente, também tem muito dessa questão do viés emocional. Agora, né? só colocando uma pimentazinha à tua fala, essa ruptura e essa, digamos assim, essa nova conformação política que vai surgir a partir dessa ruptura, coloca em evidência partidos como o PSL, que vem com o nome, por exemplo, de Nilvan Ferreira, e que já aparece na pesquisa, isso dá asas para ele. O que é que você acha ou não? Vamos ver depois que sair da emissora de rádio, né? Depois que deixar de fazer aquelas visitas de bairro, emissora de igreja, né? Então, assim, são situações que a gente precisa refletir. Às vezes está em evidência em determinada circunstância e depois não está, né? Então, assim, pode ter uma questão aí de assanhamento da extrema-direita aqui na Paraíba, através de situações conflituosas internas entre os aliados, mas pode também não ocorrer, porque o Nordeste também mostra que o Nordeste deu uma resposta no âmbito da democracia, né? O Nordeste como um todo, não vou dizer blindado, mas conseguiu, inclusive, criar um consórcio no Nordeste, né? E que vem dando bons resultados, inclusive, sim, né? E respostas positivas, né? Vem construindo um alicerce democrático muito bom, né? E a gente vê que os partidos políticos, muitas vezes, acabam sendo um pouco um espaço de coronéis. E isso não é interessante, né? O partido político é o pensar coletivo, é o atuar coletivamente, né? E, infelizmente, alguns partidos são utilizados, e eu não estou falando do PSB, que fique bem claro, não é do PSB, estou falando do tema, e aí já para inserir, que não é para tratar através de pessoas, mas tratar através de propostas, de projetos partidários, né? E ambos, neste caso, né, o João e o Ricardo, no meu entendimento, são de extrema importância, inclusive para a resistência de uma estrutura neofascista do governo federal, né? Não é exclusão, tu serve e outro não serve mais, não é isso, né? Existe um fato concreto, que é um governo estadual que dá continuidade a um governo que vinha, através do governo do Ricardo, né, que vinha com políticas públicas para as pessoas, para a população, né? Sem o viés coronelista que a gente vinha passando por muitos e muitos anos. A história política da nossa Paraíba é uma história de marcada a ferro e fogo e há muito sangue. Pelos coronéis, né? A partir pelos coronéis. De 1889, com a chegada da República na Paraíba. E com muito sangue, inclusive. O epitacismo. Né? O venancismo. Isso, inclusive no cenário nacional, né? Quem nunca ouviu falar do café com leite? Café com leite, né? E com o PSB e com a linha de esquerda, né, com a construção do companheiro Ricardo, a gente viu um cenário diferente, um cenário mais democrático, né? E aí vem com essa continuidade do governo João. Por isso que eu ainda entendo que ambos são de extrema importância e eu lamento não ter o respeito entre ambos, né? Nesse sentido. Mas entendo também e aposto também que ambos podem, né, esfriar a cabeça, os ânimos, né, e ver que tem uma questão muito maior, que é não só a Paraíba retroceder, mas como perder o link no âmbito da democracia nordestina, de uma estrutura que o Nordeste vem dando de resposta pró-povo. Então, Há uma indicação de que talvez João vá para o PDT, não é isso? Não ouvi alguma coisa nesse sentido hoje. Eu tenho esperança que ele indo para o PDT, essas alianças, elas consigam, nesse caminho que você está dizendo, consigam uma convergência para que a gente possa chegar às eleições de 2020
mais, digamos assim, mais juntos. Talvez ainda arranhados. Ora, Edson. Com dores, né? Ora, Porque todo parto provoca dor. Né? E mesmo quando você volta, essas arranhaduras elas não saram assim depressa, não, né? Mas que se chegue a essa, né? Política, lado afetivo, a gente trata com os nossos amores. A situação afetiva, mas a política não. E aí algo bem importante, Edson, é que foi um governo que foi eleito com uma aliança, né? Eu acho que, se não me falha a memória, 14 aliados, partidos aliados, né? Então, como é que vai ficar agora, né? Os partidos, né? A gente vai deixar essa aliança tão importante, desses 14 ou 16, agora não me recordo bem, vai deixar de manter essa aliança tão forte, tão importante no campo progressista e dar vez a uma extrema direita que vem para massacrar a população, que vem para retroceder uma história que está sendo construída. Então eu acho que isso vai servir de análise. E o João também, na carta que eu li, ele já demonstrou que quer manter no campo progressista, né? Que vai se manter no campo progressista, e eu tenho certeza que ele vai realmente seguir o trabalho. Eu também tenho essa esperança. São 20 horas e 46 minutos. Eu queria mandar aqui um abraço para Vera Silva, que está nos acompanhando, Lígia Rodrigues Cartaz também nos acompanhando, e Vânia Lu, que também nos acompanha. E mais uma vez, a dizer que nós estamos transmitindo através do Facebook, através das lives no Facebook, através do microfone da 104.9 Cruz das Almas FM, e que a partir de amanhã o nosso programa vai estar depositado lá na nossa página, no canal do professor Edson Gomes, no YouTube. O partido tem um programa de governo que inclua educação, cultura, saúde, moradia, habitação para a cidade de João Pessoa, já tem isso preparado, está fazendo isso. Como é que está essa configuração, digamos assim, da carta-programa para ser apresentada em 2020 ao cidadão pessoense? A gente vem nessa construção desde o ano passado, né? No âmbito federal, quando teve a pré-campanha para o Senado, e agora vem para João Pessoa, né? Através de um plano, que a gente tem um plano que é baseado no Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Por isso que o primeiro passo é discutir o que nós queremos para a nossa cidade. E aí nós já temos essa carta construída, né? Lógico que há várias mãos, né? Não está definida, né, finalizada, porque nós ouvimos as pessoas, né, as necessidades, as lideranças, e é através daí o que é que precisa, né, de melhoria. João Pessoa está passando por uma situação que a gente precisa analisar, Edson. Aumentou o número de pessoas em situação de rua, né? E isso ninguém discute. Eu lhe atrapalhando hoje, já 2 dias que eu passo, né, pela João Machado, e eu tenho visto umas pessoas com umas placas grandes no isopor, escrito em português, porque eles ainda não estão dominando a língua portuguesa. São venezuelanos que estão vivendo em situação de rua na cidade de João Pessoa. E não aumentou por causa dos venezuelanos, não, né? Aumentou pela própria população da cidade, né? E o que é que está acontecendo? Por que vem aumentando essa população? E a gente não vê a gestão dialogando sobre isso, né? Pelo contrário, teve o último cadastramento e passou de 700 pessoas em rua. Pessoa. Falando disso, teve uma ação da Prefeitura Municipal de João Pessoa que foi proibir a distribuição de sopa. Eu não entendi muito aquilo. E até onde eu fiquei sabendo, também não tenho certeza, mas até onde eu fiquei sabendo é que era para fazer uma limpeza urbana. Gente, isso é um absurdo, né? Aí a gente tem a população que muitas vezes está por situações de falta de acesso, de garantia de direitos, acesso a direitos, né? E por causa disso vai fazer uma limpeza, higienização urbana, maquiar uma situação que não existe, né? Não, tem que ter política pública.
né, para resgate a cidadania dessa população, né? Se estão em situação de rua, estão em situações porque foram levadas a. E onde é que está a gestão municipal para resolver, solucionar essa demanda, né? Qual é a política pública aplicada para que haja uma redução, porque não tem acesso à moradia, à habitação, não tem acesso à saúde, se tiver algum transtorno, não tem acesso à educação, né? Cadê o resgate da cidadania dessas pessoas? E isso não é dito, né? Isso é importante, esse resgate de cidadania, porque a unidade básica de saúde só atende se você tiver um cartão do SUS. Para você ter um cartão do SUS, você precisa ter documentos, identidade, CPF, né, e ter endereço. E quando você chega lá para tirar esse cartão do SUS, que vocês não moram na rua, aí a pessoa que faz o cartão do SUS, não, então você vai fazer cartão aqui, que rua não é lugar de morar. Só que o camarada, que aquela pessoa lá não tem para onde morar, ele mora na rua mesmo, ele mora debaixo de uma marquise, mora encostado num pé de árvore, né? Tem um morador simbólico aqui na cidade de João Pessoa. O cara morava naquela praça ali da Torre, não sei se você lembra, né? Lembro. Aí reformaram a praça, forçaram ele a sair, ele foi pra frente da clínica, mais pra frente um pouquinho, e ficou lá. Tem uma casinha que ele fez lá, ele mora ali, né? E se ele chegar para dar aquele endereço, ninguém quer aceitar aquele endereço. E precisa de fato ter um cadastramento, ter um local, né? Ter um local disponível para a pessoa tomar um banho, que são básicos do ser humano, né? E o poder público tem que garantir isso. Não é a estrutura social do nosso país não é uma estrutura de colocar pessoas em situação de rua, no sentido de que eu estou na rua porque eu quero ficar na rua. Não, é porque é imposta, são pessoas que estão vulneráveis às demandas sociais, né? E estão vulneráveis em todos os sentidos, em todos os aspectos, a abuso sexual, a tráfico, violência física, propriamente dito, né? Física, né? Inserção no tráfico, em crime organizado e por aí vai. E aí? Situação de doença, tem muita gente em situação de doença psicológica que precisa de atendimento psicológico que por falta desse atendimento psicológico ele termina largando na família, indo pra rua, não sabe mais voltar para casa, não sabe mais quem é, perde o seu referencial próprio, né? Dizer assim, eu sou fulano, porque eu acho que o importante é isso, né? A pessoa lhe conhece, a primeira coisa pergunta, quem é Olga? Quem é Gregória, né? E depois de quem é Gregória, o que é que ela faz, né? E quando você está na rua, quando você você faz parte dessa população de rua, você não tem esse referencial. E um gestor que não olhe para a sua gente, a sua cidade, a população que ali frequenta, que ali habita, me desculpe, né? Mas qual é? Tá ali só de fachada? Tá ali só para fazer de conta? Não, né? Então é algo que a gente precisa refletir. Isso um dos pontos, né? Em situação de rua. Se a gente for refletir outras demandas, aí a gente passa a noite toda aqui dialogando. Quando eu vi, viu, Gregória? Quando eu vi aquela situação da proibição das missões de doar sopa e que precisava limpar a cidade, então alguém, acho que um secretário que fez essa fala, não, a gente está pedindo isso porque a gente precisa limpar aqui essa área da cidade. Me vem à minha memória uma situação que aconteceu na década de 60 para a década de 70, início da década de 70, eu não sou muito novinho, né? Eu tenho uns aninhos, que foi quando a princesa, a rainha Elizabeth veio ao Rio de Janeiro, que o poder público colocou a polícia na rua, naquela época quando você não tinha guarda civil metropolitana, colocou a polícia na rua para tirar todos os mendigos por onde passaria a rainha Elizabeth, para que ela não visse a pobreza que existia no Rio de Janeiro da década de 70. Você vê, né? A maquiar. E eu pensei que isso ia ficar nos livros e para a história, né? A história social do país, a história, né? E aí a gente vê isso novamente, é estarrecedor. E quem são essas pessoas na maioria das vezes também? Pessoas negras, né? Então, por quê? Né? Infelizmente as coisas não acontecem à toa e isso precisa de reflexão, isso precisa e passa diretamente por um projeto político, um projeto eleitoral que venha modificar de fato a qualidade de vida de todas as pessoas. Gregória, a conversa está muito boa. Eu ficaria aqui conversando por uns 3 meses sequencialmente, porque eu sei que você tem cabedal teórico
bagagem política, né, e disposição para isso. Mas o nosso tempo, que é muito exíguo, é 1 hora só que é o programa, no instante ele passa, principalmente quando é com uma conversa tão esclarecedora como essa. Mas antes da gente nos despedir do nosso público, eu queria que você deixasse um livro, uma indicação de um livro pra gente, para o nosso público. Será que tem algum livro aí guardadinho na memória, assim, que pega de repente, assim? Eita, tem vários, vários. Tem ficção, né? O Irmão Alemão, do Chico Buarque, né? Tem também um recente aí que eu tô começando a ler, que é sobre da Nádia Campeão. Ela vem até lançar o livro dela aí sobre as cidades de atuação de gestores do PCdoB, né? Então, bem interessante também. E tem Subversivos, que eu terminei agora de ler, 50 anos após o golpe. Você tem tempo de ler assim, hein? Eu tô estudando, né? Então eu ainda eu não consigo mais ler tanto assim, não. Pois é. No máximo 2 por mês, aí. Não, e agora eu tô estudando. Rapaz, não é brincadeira, além do não. mais, estou fazendo isso. Eu não sei o tempo quando é que aparece, não, mas aparece e a gente Como é o nome do menino? Theo. Aí, Theo, o que é que Theo diz disso tudo aí? Theo já tá começando meio que se acostumar, né? Às vezes pede um chamegozinho, né? E a gente vai atuando da forma que dá pra... Pois é, 21 horas e 56 minutos. Eu queria agradecer aqui a presença da professora ativista social, presidente do Partido Comunista do Brasil, advogada, a mãe do Theo, pela presença aqui. Estou felicíssimo por você ter vindo. Não foi fácil arrumar uma agenda com você. Você sempre está em algum lugar. E aí a gente ficou emendando a agenda e a gente conseguiu de fato trazer você aqui. Eu acho é o ápice do nosso programa trazer você aqui. Eu tinha essa pretensão e eu fiquei muito feliz com a sua vinda aqui. Quer indicar um filme? Ainda dá tempo. As Sufragistas. As Sufragistas, muito bom. Filme ótimo, excelente, viu? Traz a luta da mulher aí, a luta pelo sufrágio universal do voto, né? E uma minissérie, As Guerras do Brasil. As Guerras do Brasil. Ela hoje veio afiada, viu? Trago boa noite para os nossos ouvintes e muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, viu? Nós agradecemos, Edson, e estamos à disposição para dialogar com a população, para vir para o programa Lato Senso e dizer a vocês que é um prazer nosso também estar dialogando e falando o que é o PCdoB, né, e o que temos de proposta para João Pessoa e para Paraíba. Obrigada. Nós agradecendo a todos que acompanharam o programa através dos microfones da 104.9 Cruz das Armas FM, quem nos acompanhou através do nosso canal no YouTube, no canal Professor Edson Gomes, e a partir da manhã, quem quiser rever o programa pode ficar à disposição, vai ficar à disposição lá no nosso canal no YouTube, no canal do Professor Edson Gomes. A todos, nosso boa noite e até a próxima quarta-feira. ZYL